Bom dia, os irmãos. Bom, semana passada nós tivemos a última mensagem do primeiro bloco do livro de Atos. E semana que vem, como o Guilherme já falou, nós vamos iniciar uma nova série no livro de Esther. Então hoje, o tema, o que a gente chama de avulso, não está dentro de nenhuma série, mas é um tema muito pertinente e a gente vem aí numa sequência de de sermões que trazem mais aquele tom de exortação, um tom mais de chamamento ao arrependimento no sentido mais de decisão pessoal. Hoje nós vamos estudar o Salmo que retrata uma situação que também faz parte da vida do crente. A angústia. E para a gente tentar idealizar não, mas imaginar um pouco essa situação que o salmista vai nos narrar aqui, imagina que você vai ao teatro para assistir uma peça e aí, em determinado momento, simplesmente aquele palco se esvazia. E não tem ninguém lá em cima, não tem nada acontecendo à vista dos seus olhos. E aí você, a primeira coisa que você pergunta, cadê o diretor? Cadê o diretor dessa história? O que vai acontecer agora? Qual que é o rumo dessa narrativa? E na vida do crente, irmãos, há momentos na nossa vida que parece que Deus sai de cena. A gente ora, a gente clama, mas a resposta não vem. Há momentos da nossa vida que o silêncio faz parte do relacionamento de Deus para conosco. E o Salmo 77, ele é o registro cru de alguém que sente esse silêncio de Deus. Como a Dai leu aqui, um salmo de Asaf, ou do grupo de Asaf, e ele era um líder no louvor de Israel. Um homem que estava acostumado com a adoração, um homem que estava acostumado com o ambiente, o dia a dia ali da vida com Deus, da vida em comunidade. E esse homem agora se vê em crise. E esse salmo nos ensina 3 movimentos que o crente pode experimentar em momentos de crise. E aqui já uma primeira desmistificação. O crente tem crise sim. Sabe, é muito comum, mais até do que a gente pensa ou com certeza do que deveria ser, que as pessoas quando veem, as pessoas, eu digo até mesmo nós mesmos, como somos juízes de nós mesmos, quando nos vemos em situações de crise, em situações de profunda angústia, em situações de dor, de frustração, o que pode acontecer é a gente até mesmo duvidar da nossa condição de fé. E a gente também julga as outras pessoas por isso. E somos julgados por elas. Quando se vê uma pessoa que se diz cristã, e aí você escuta dizer assim, fulano está passando por um quadro difícil. Fulano está depressivo. Fulano está em crise. E é muito comum disso ser julgado como, mas espera aí, ele não é crente? Eu não sou crente? Eu não creio em Deus? Como é que eu posso estar em crise? Ou como é que um crente pode estar em crise se ele diz
que o seu Deus é um Deus que não o abandona. E esse salmo vai nos ensinar que isso acontece. Do versículo 1 ao versículo 9, o salmista, naquele cenário da peça, é o momento em que ele vê o palco vazio. Quando o palco parece vazio, ele levanta um clamor angustiado. Versículos 1 e 2 vai falar, ele diz, né, a Dai leu aqui, clamei, busquei. Aqui, na versão da Almeida Revista e Atualizada, ele diz 2 vezes, elevo minha voz a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da minha angústia. À noite, minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Ele está usando aqui os verbos de continuidade, no sentido de perseverança, de insistência. Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu levanto a minha voz ao Senhor, para que Ele me atenda. Mas também deixa claro o sentimento desse salmista de exaustão. Ele não deixa de buscar, ele não deixa de clamar, mas ele está cansado, ele está batido. E na nossa vida, quantas situações a gente não passa que estamos frente a situações em que as coisas não andam, os processos não avançam, os sonhos não se concretizam, nós olhamos para o lado, olhamos para frente, olhamos para trás, tudo parece estagnado. Versículos 3 e 4 é quando ele levanta a voz a Deus dizendo, lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Mantens meus olhos atentos, estou tão perturbado que não consigo falar. E aqui a gente vê também um ponto do salmista que pensar em Deus, lembrar de Deus, traz gemido e não alívio. Parece estranho. Mas o problema do salmista aqui, ao lembrar de Deus, não é, e disso lhe trazer gemido, não é a descrença nesse Deus. Mas é justamente a ausência de sinais desse Deus para com sua situação de angústia. E nessa primeira parte, irmãos, ele vai ensinar a gente. Nos versículos 5 ao 9, ele diz que penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. À noite lembro-me do meu cântico, consulto o coração, e meu espírito indaga. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Seu amor cessou para sempre? Acabou-se sua promessa para todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira, encerrou suas ternas misericórdias? Olha que oração profunda desse homem. Esse homem está fazendo perguntas retóricas que questionam atributos divinos do próprio Deus. Acabou o amor? Cessou a graça? Não há mais misericórdia? O primeiro ensino, irmãos, que o salmista nos dá aqui nesse clamor angustiado é que lamentar é bíblico. O lamento bíblico não significa em nenhum momento incredulidade, mas de uma fé ferida que se recusa a parar de buscar a Deus. O momento da angústia chega, o momento da dor chega. Só que essa dor, essa angústia, o que isso provoca no crente? Não provoca no crente
um sentimento de descrença do próprio Deus, mas provoca no crente um sentimento de buscar, de se achegar e clamar pelo Deus que ele crê. Para a gente poder entender que o silêncio percebido não significa ausência real. É legítimo dizer a Deus que a gente não entende o que Ele está fazendo. E a igreja tem que ser o lugar onde se pode verbalizar dor sem ser acusado de fraqueza espiritual. O próprio Jesus, ele diz, né? Vinde a mim os que estáis cansados. Eu vim para os doentes. A igreja não pode ser um clube de pessoas perfeitas, mas um lugar de refúgio para pessoas doentes. No momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, o corpo do Senhor precisa ser lugar de aconchego, de refúgio, de acolhimento. E o salmista está nos ensinando que quando o palco parece vazio, continue falando com o diretor. E que não sejamos pedra de tropeço uns para os outros, apontando o dedo para as pessoas que chegam a nós com suas vulnerabilidades dentro da igreja, que elas deveriam ter total liberdade para fazer isso, e acusá-las de serem fracas espiritualmente, ou até mesmo de serem descrentes, porque se você sente isso, se você passa por aquilo, reveja sua fé. Se você sente isso, se você passa por aquilo, talvez o seu Deus não seja o mesmo Deus que eu creio. Irmãos, isso está errado. A angústia vem, a dor vem, o sofrimento vem. E se esse não for um lugar de refúgio, não serve para nada. Dos versículos 10 ao versículo 15, nós vemos uma virada do salmista. O que ele faz? Ele lembra. É a virada pela lembrança. Quando a memória revela os bastidores do espetáculo. Versículo 10 ele diz, recordo. Versículo 11, na verdade. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E isso, irmãos, trata de uma decisão ativa, não de um sentimento espontâneo. Lembrar das obras de Deus exige esforço intencional. Versículo 13 ele diz, ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tens feito notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste teu povo, os filhos de Jacó e de José. O foco do salmista agora sai da dor. E ele vai parar no caráter e nos atos redentores do próprio Deus. Porque, irmãos, a memória espiritual, ela é arma contra o desespero. Só para não saindo de Salmos, só vou um pouquinho para frente aqui para ler com os irmãos, Salmos 103, versículo 2, que diz, ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios.
A fidelidade passada de Deus é garantia da sua fidelidade presente. Ao lembrarmos dos atos divinos, ao lembrarmos dos atos redentores de Deus ao longo de toda a sua história, conduzindo um povo, nós podemos encontrar esperança. Lembrar-nos não é simplesmente olhar para trás com aquele sentimento de que tempos bons eram aqueles. Mas olhar para trás, irmãos, é poder olhar para um Deus que não muda. Olhar para trás é olhar para um Deus que foi fiel, que é fiel e que continuará sendo fiel. Por isso, cultive um arquivo de memórias da graça de Deus na sua mente. Compartilhe testemunhos para fortalecer a fé comunitária. Daí o por isso da gente aqui dizer da importância também dos pequenos grupos. Por quê? Porque os pequenos grupos, eles são justamente o lugar onde nós podemos compartilhar com os nossos irmãos as nossas dores, mas também os nossos sorrisos. Para que no momento que a angústia vier, que a dor vier e que o irmão vê nos meus olhos a lágrima caindo, ele possa falar: lembra. Lembra. Quando as cortinas estiverem fechadas, é o momento que nós lembramos das peças lindas que ele encenou. Portanto, irmãos, usar da memória é usar de fé. Dos versículos 16 ao versículo 20, o salmista começa a narrar atos grandiosos de Deus. Ele diz: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens derramaram chuva, houve trovões nos céus, teus raios também atravessaram de um lado para o outro. O som do teu trovão estava no redemoinho, os relâmpagos clarearam o mundo, a terra se abalou e tremeu. Teu caminho passou pelo mar e tuas veredas pelas grandes águas, e teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Arão, guiaste teu povo como um rebanho. Depois de clamar a Deus com angústia, lembrar da fidelidade de Deus, o salmista agora começa a nos dizer e proclamar que Deus, ele controla a criação com poder majestoso. Que Deus, ele é soberano sobre as águas. Que Deus, ele é soberano sobre os céus. Que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. E no versículo 19, depois de dizer tudo isso, ele fala: e teu rastro não foi encontrado. Outras versões podem dizer: não se descobrem os teus vestígios, ou então na NVI diz: ninguém viu as tuas pegadas. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que esse Deus que é soberano, esse Deus que é poderoso, ele faz tudo isso e muito mais ainda que você não veja. A providência invisível de Deus, ela pode não ser de fato, visível, mas ela nunca, jamais, em nenhuma circunstância, não será real. Ele conduz o seu povo. E o salmista vai nos ensinar aqui que Deus, ele também age nos bastidores. Invisível, mas não inativo.
Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, irmãos, entender que a providência divina é muitas vezes sim silenciosa, mas sempre eficaz. Não confunda o silêncio de Deus com Deus não fazendo nada. Confie no enredo. Confie naquele que escreveu o enredo e sabe o final. E também é importante, irmãos, a gente ter aqui uma noção de que não podemos também deixar de pensar nisso. A provisão divina nem sempre se alinha com as nossas expectativas passadas. Para não entrar muito, a gente tem vários exemplos disso ao longo da Bíblia, mas para a gente se apegar num exemplo prático do próprio Cristo. O Messias que era esperado pelo seu povo era alguém que vinha para guerrear, que vinha com poder militar para libertar aquele povo do domínio de Roma. Mas o Messias veio como um cordeiro que trilha o caminho da cruz. A provisão de Deus, ela é real, ela existe e ela vai acontecer. Mas nem sempre da maneira que a gente espera. Então a ideia de que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você abraçar, deixou você sentir, é porque você vai possuir? É mentira. Isso não vem de Deus. Porque a provisão divina, ela foge do nosso controle. Ela foge das nossas mãos. E nós precisamos confiar nesse Deus invisível. De que o silêncio no palco não significa desordem nos bastidores. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga juntar as peças desse quebra-cabeça na minha mente, eu preciso confiar que esse Deus que é soberano não perdeu nada do controle. E que não tem nada que pegue Deus de surpresa. Na narrativa da cruz, no momento ali do ápice, talvez ali do sofrimento de Cristo, Mateus vai narrar a frase forte, profunda, enigmática de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, o silêncio não foi só percebido, foi judicial. O Filho suportou a ira de Deus contra o pecado, para que eu e você nunca experimentássemos o abandono real. Jesus, ele recebeu a ira do próprio Deus. Jesus, ele recebeu o silêncio do próprio Deus, para que o silêncio que eu e você enfrentássemos ao longo da nossa vida fosse, de fato, silêncios momentâneos. Se estamos em Cristo, o silêncio que enfrentamos jamais será de abandono ou de condenação. Por causa de Cristo, ainda que Deus se cale, Ele nunca nos deixa sozinhos ou desamparados. É só por causa de Cristo que nós temos a certeza e a segurança de que, se os céus estiverem em silêncio para mim hoje, eu não preciso temer ou eu não preciso me desesperar,
porque eu sei que esse Deus nunca vai me abandonar. Aqui a gente tem a tensão do que a gente chama, né, do já e do ainda não. Estou falando agora, claro, dos que são crentes, dos que acreditam, creem em Jesus Cristo, que nós já somos salvos em Cristo. Nós temos vislumbres de uma glória vindoura, mas a gente não pode esquecer que ainda enfrentamos o efeito do pecado e da queda. Ter momentos de crise, angústia, ansiedade, depressão, tudo isso é efeito de um mundo corrompido pelo pecado que sofre as consequências da sua queda, da sua corrupção. Mas Deus, por sua graça, se mantém fiel ao seu povo ao longo de toda a história. Não por nosso mérito ou por ter dívida conosco, simplesmente por amor. Portanto, irmãos, o que esse salmo nos ensina, esses 3 movimentos, são de que nos momentos de angústia, não desfaleça a sua fé, clame com honestidade ao Senhor. Se o seu coração está com dor, se sua alma está triste, se tudo que você quer fazer é chorar, faça, mas diante de Deus. Lembre com intencionalidade as coisas que o Senhor realizou na sua vida. Traga à memória as coisas que lhe trazem esperança. Não deixe que o medo ou que o desespero, de forma alguma, apaguem da tua memória que de fato foi Deus que te trouxe até aqui. E Ele que te sustentou e te sustenta ao longo da sua história, e sustenta a sua igreja, o seu povo ao longo de toda a história, e promete continuar fazendo até que Ele volte. Não se esqueça disso. E por último, confie com perseverança, de que ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus continua fiel. E é muito importante a gente pensar, apesar de ser um tema avulso, na próxima semana a gente vai começar o livro de Esther, que é um livro, caso os irmãos não saibam, que Deus ele não é sequer mencionado. Então hoje nós já podemos iniciar memorizando e abstraindo o contexto de que o silêncio de Deus não significa sua ausência. E que possamos ter os nossos olhos fitados em Cristo, que sofreu um silêncio de Deus judicial, para que nós nunca, jamais passássemos pelo silêncio e pelo afastamento causados pela nossa própria condenação. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, porque tem momentos, ó Pai, da nossa vida, Pai, que nós olhamos para os céus com um sorriso no rosto. E nós não conseguimos nem lembrar de tanta coisa que a gente tem para agradecer. Mas também, Senhor, há momentos em que, ao olhar para o céu, Pai, a única coisa, Pai, que sai da nossa boca, Senhor, é um choro desesperado. Há momentos, ó Pai, que o nosso coração dói.
A angústia vem, a ansiedade vem, a depressão vem, Pai. Mas ainda que venham, que possamos, ó Pai, sempre ter como primeira atitude olhar para os céus e clamar ao Senhor. Que possamos, Senhor, lembrar, Senhor, com intencionalidade, Pai, tudo que o Senhor já fez, ó Pai, ao longo da história, Pai. E que a sua fidelidade ao seu povo não é uma fidelidade condicional ao mérito do seu povo, mas é uma fidelidade que o Senhor carrega, independente, Pai, de qualquer coisa. Nos ajuda, Senhor, a poder confiar, Senhor, na sua provisão, não da forma, Senhor, que a gente quer que isso aconteça, mas simplesmente crendo, Pai, que se nós que somos falhos, somos corruptos, nós sabemos, ó Pai, dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Que possamos, ó Pai, confiar que independente das nossas expectativas, independente daquilo que é visível aos nossos olhos, nada foge do Teu controle. E o Senhor permanece fiel a nós. Que nessa manhã, Senhor, se aqui há, Pai, corações angustiados. Se aqui, Senhor, há, Pai, pessoas, ó Pai, que nesse momento, Senhor, choram com sinceridade, Senhor. Que o Senhor receba, Pai, esse clamor. E que o Senhor, Pai, console cada coração. E que possamos sair daqui, Senhor, com uma certeza, de que não importa o vale que estejamos passando, o Senhor nunca sai do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém.